Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva que une oráculos, tarô, meditação guiada, manifestações de cocriação na sua vida, para que você possa ter um novo ponto de vista sobre uma mesma situação ou sobre alguma crença limitante aí que você carrega, para, observando de uma forma diferente, você poder ver as coisas indo num caminho diferente na sua vida, tá? Então, hoje é a leitura do Portal da Luz. O Portal da Luz, ele sempre traz uma luz interna pra gente, uma luz sobre alguma situação ali que está incomodando a gente, uma situação que pode impactar diversos setores da nossa vida, e que quando a gente para pensar sobre eles, quando a gente para tocar sobre isso, a gente pode, quem sabe, resolver uma coisa, começar a trabalhar em algo dentro da gente. Essa leitura ela é feita com o oráculo Palavra de Criança. A ideia é trazer assuntos que machucam ou que limitaram de alguma forma a nossa criança interior, e que isso se reflete hoje na nossa vida, no nosso comportamento com as nossas relações de uma forma geral. Então, eu tiro esse oráculo, Palavra de Criança, junto com outro oráculo complementar, que vai trazer uma mensagem mais em relação ao nosso eu superior, que é o nosso eu mais elevado, mais evoluído, mais descolado, etc e tal, que já aprendeu ou tudo ou quase tudo que deveria aprender. A gente nunca aprende tudo, sabemos disso. Mas, enfim, a ideia é, com essa leitura, a gente conseguir ter uma associação do que a nossa criança interior precisa aprender, curar e libertar, para que a gente chegue cada vez mais próximo da nossa versão mais elevada. Então, essa é a leitura do Portal da Luz. Eu quero tentar trazer ela toda sexta-feira. E a gente agora vai ver mais ou menos do que a gente está falando, o que a Palavra de Criança quer falar para a gente hoje. Então, se concentra aí, se conecta com a mensagem. Se você perceber que nada disso está acontecendo na sua vida, tira pelo menos como uma lição. Se você perceber que isso está acontecendo na sua vida, saiba que isso pode estar espelhado. Então, ou isso está acontecendo diretamente com você, ou isso está acontecendo com a pessoa que está lidando com você e por isso que ela reage dessa forma. Então, vamos fazendo aí as adaptações necessárias e vamos lá saber, primeiro, com o oráculo Palavra de Criança, qual é o assunto que a gente tem hoje aqui na mesa, ok? Então, eu peço cartas sobre o momento atual de cada pessoa que acessar essa leitura agora, para a gente saber do que a gente está falando. Tá bom. A gente vai falar aqui hoje, gente, sobre a nossa. Não é, eu não gosto da palavra culpa. Aqui a gente fala sobre as pessoas que se afastaram da gente, sobre as pessoas que às vezes não estão mais na nossa vida, de uma forma física mesmo, ou de uma forma a gente se afastou, uma amizade que se afastou, uma pessoa que eu não tenho mais contato, um relacionamento que terminou. Enfim, a gente vai falar das pequenas mortes que a gente tem, das pequenas finalizações que a gente tem aqui na nossa vida, que deixa um buraco, que a gente fica com aquela saudade, que a gente fica com aquela sensação de que podia ter feito diferente, de que podia, que talvez estivesse nas nossas mãos, ter feito algo diferente para que aquilo ainda estivesse na nossa vida. Pronto, falei. É basicamente isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa sensação e de como você assume essa responsabilidade para si. Como se a responsabilidade daquilo ter durado, daquilo ter sido diferente, estivesse única e exclusivamente na sua mão. E muito provavelmente nunca tá, né? Então, a gente vai complementar aqui com o oráculo Pérolas de Sabedoria. Ele traz algumas mensagens sobre o nosso caminho evolutivo, sobre as lições que a gente passa para alcançar esses aprendizados e essa evolução. E ele pode ajudar a direcionar como é que a gente navega da melhor forma essa energia. Qual o complemento para a carta? Saudade, morte, transformação. Pronto, saiu. E responsabilidade. Deixa eu ver quem está aqui. Vou deixar aqui virado, que ele me ajuda. Fala sobre tudo isso que está te tocando, porque é um momento de evolução espiritual na sua vida, um momento de crescimento, um momento de transformação. Eu tenho transformação 2 vezes na mesa e é preciso integrar essa energia e aprender essa lição para que as coisas que você quer ver chegar na sua vida se manifestem de uma forma mais concreta. No final, eu vou fazer um complemento com o oráculo xamânico, que é um conselho para você, mas a gente vê isso no final. Bom, então aqui, se eu for ler como uma mensagem geral, uma leitura mais filosófica, aqui eu tenho uma mensagem sobre o quanto a gente se responsabiliza pela presença das pessoas na nossa vida, o quanto a gente se molda, o quanto a gente se adapta para encaixar na realidade do outro, para que aquilo continue ali na nossa vida. Vou só fazer um adendo. Antes de fazer esse vídeo, já tinha começado, já tinha me concentrado, já tinha começado a tirar algumas cartas, mas não fluía, não tava entroncada, as cartas não saíam, sabe? Nada tava funcionando. Aí eu falei assim, peraí, tem alguma energia travada, eu acho que a mensagem é por esse caminho, mas não é essa. Vou tirar novamente.
Aqui eu tenho a carta do quanto a gente se culpa sobre determinadas coisas que finalizam na nossa vida. A tiragem anterior que eu fiz é o quanto machuca a gente se adaptar para que uma coisa continue na nossa vida. Na verdade, uma é só complemento da outra, então eu vou ler como um combo só, tá? Mas é só para vocês terem essa ideia. Então, a mensagem aqui é o quanto a gente se culpa, o quanto a gente acha que se a gente tivesse feito aquilo, se eu tivesse me esforçado mais ali, se eu tivesse investido mais nisso, talvez essa relação seria diferente. Aqui vem a carta da morte, mas essa carta da morte, ela fala de transformação, de como as coisas se transformam na nossa vida, de como as relações se transformam na nossa vida, de como o nosso jeito de trabalhar, de lidar as coisas. Aqui é para qualquer área da vida, tá? Não é só relações. Aqui é para um trabalho, um estilo de vida, amizade, relações com filhos. Então, como isso se transforma ao longo da vida. E às vezes se transforma para um jeito que a gente não gosta muito, ou que deixa a gente desconfortável por ser um jeito diferente de viver, então a gente não sabe direito como é aquilo. E esse não saber como, não saber aonde vai dar, pode gerar na gente uma sensação de insegurança. E aí fica aquela questão de, ai, como era bom lá atrás, como era bom o jeito que era, como era bom como a gente fazia aquela rotina que a gente tinha, aquele ritmo, aquele trabalho, como a relação amorosa era no início, a gente tem muito isso, né, em relações amorosas principalmente, ou a amizade, ai, esse amigo sai mais, agora esse amigo sai menos, enfim, essas transformações que acontecem normalmente na vida de todo mundo, em tudo que a gente tem na vida, trabalho, amor, amigos, família e tudo mais. E quando a gente fica, cara, se eu tivesse feito diferente, poderia ainda ser daquela forma e eu tenho essa nostalgia. Eu quero que seja como era no passado. O passado está no passado, ficará lá, e se mudou é porque precisava mudar e transformar. E assim, bora aprender com isso e evoluir? Vamos. Então a mensagem geral fala sobre isso. A mensagem central, que é onde a gente está focado, é a carta da responsabilidade, e eu vou ler ela agora para vocês. Responsabilidade é quando a gente sabe que tudo acontece, que tudo que aconteceu foi porque a gente quis assim. A gente não fica achando que os outros têm de devolver a nossa vida ou que as coisas têm que ser como eram antigamente. O tapa na cara, ele vem, né? Enfim. E não fica brigando com eles o tempo todo para que tudo volte ao normal. Exercite o seu poder de criar harmonia na sua vida. Então, essa carta aqui, por si só, ela já tem toda essa mensagem de que às vezes a gente assume responsabilidade para as coisas continuarem sendo como sempre foram, mas elas não são, porque a gente muda, o ambiente à nossa volta muda, aonde a gente está se relacionando muda, o trabalho muda, às vezes você tem que sair de um trabalho e ir para outro, às vezes o seu amigo era de um jeito e aí aconteceu uma coisa X na vida dele, ele não tem mais a mesma disponibilidade, ou ele tem mais disponibilidade e agora é você que não tem. Então, assim, no que quer que seja que toque na sua vida, você tem que saber que essa transformação, essa mudança, ela é uma coisa natural da vida, né? Na vida de todos nós, em todos os setores da nossa vida. E quando isso acontece, na verdade, é a vida pedindo pra gente, olha, foi muito bacana viver do jeito que você viveu até agora, foi incrível, te valeu muito, teve sua serventia, mas agora tá na hora de você aprender um novo jeito de fazer isso, aprender a se conectar com outras pessoas, aprender a fazer as coisas de um outro jeito, e tá tudo bom, tá tudo bem, isso é evolutivo, a vida é um aprender eterno. Quando a gente segue para uma das cartas de clarificação, a gente tem a carta da morte. A carta da morte vem com a seguinte mensagem: morte é quando a lagarta já aprendeu tudo sobre a vida das lagartas. Aí então ela se fecha numa casinha bem apertada, chamada de casulo. Nascem suas asinhas em suas costas e ela vira uma borboleta bem bonita e sai voando por aí, aprendendo um monte de coisas novas e diferentes. Entregue-se com confiança à transformação que chegou na sua vida. Então, às vezes, parece que perder aquilo é como se a gente estivesse morrendo, como se a gente estivesse perdendo uma parte muito importante da nossa vida. E pode ser, pode ser. Essa transformação trouxe a finalização de uma parte que foi muito importante da sua vida, que teve sua validade. A gente, às vezes, acha que porque uma coisa acabou, ela perde toda a validade do caminho. Não, você foi muito feliz ali. Você aprendeu muita coisa ali. Você precisou muito daquilo para se tornar quem é. Só que este caminho finaliza aqui. E agora você vai aprender num outro lugar, de um outro jeito, com outras pessoas, num outro ambiente, coisas novas para você e todas as partes envolvidas vão ganhar à sua maneira, porque às vezes a gente acha que sabe o jeito certo, como as coisas têm que caminhar e a gente não sabe, a verdade é essa. Então aceite as transformações da sua vida como uma evolução, né? E aí a finalização vem a saudade, aquela nostalgia de que tudo ficasse como sempre foi na nossa vida. Saudade é quando a gente sente uma pessoa dentro da gente. Aí lembra que gosta dessa pessoa e fica querendo dizer isso a ela. Mas, às vezes, ela está tão longe que a gente só pode dizer em pensamento mesmo. Mas a gente diz e ela escuta mesmo assim, de onde quer que esteja.
Deixe que seus pensamentos levem você até quem você ama ou o que você ama. Então aqui a saudade está falando que não é um problema você achar essa fase da sua vida, essa lembrança dessa pessoa, essa nostalgia em relação a um trabalho, a um momento, a uma fase sua, às vezes é só uma versão sua que você está morrendo de saudade dela, mas que ela não cabe mais na sua realidade e que você pode encontrar um jeito de exercer todas aquelas qualidades da sua antiga versão nessa nova você. Então, é você entender que é só uma transformação, não é uma morte propriamente dita, né? Se você olhar assim, você pode achar que a lagarta morre e que aí nasce a borboleta. Não, ela só se transformou. Então, na verdade, dá para você ter todas as qualidades e as coisas que você achava bonita, incríveis naquela sua versão antiga, nessa versão atual. Dá para você encontrar um ambiente tão bacana, tão legal, tão realizador de trabalho nesse seu atual, no seu ritmo atual de trabalho, com aquele antigo que te faz falta, que você sente muita nostalgia sobre ele. E aí você vai encaixando para todos os setores da sua vida, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade que mudou. Então dá para você encontrar aquilo que você achava tão bacana nesse novo e entender que tudo bem sentir saudade, tudo bem achar aquilo incrível. Isso você não precisa achar aquilo péssimo só porque acabou. Esse é o recado geral. E aí a gente tem duas cartas de clarificação, que é, gente, essa luz é ótima. É o crescimento espiritual. Essa carta do crescimento espiritual, ela fala muito de sentimentos, de como isso mexeu muito com os nossos sentimentos, de como isso tudo pode estar mexendo muito com você, deixando você muito sensível, se sentindo até afogado dessa sensação, dessa emoção. E aqui a carta do crescimento espiritual fala que é como se tivessem acontecendo libertações na sua vida de novos caminhos, de outros lugares, de outras pessoas para você acessar, para que você entenda que está na hora de começar um novo ciclo, e começar uma nova caminhada de uma outra forma, num outro lugar, de um outro jeito. E veio também, junto com ela, a carta da transformação. Essa carta da transformação fala muito de troca, fala muito de como essa abertura de caminho, a interação com outras pessoas faz com que você cocrie essa nova realidade. Então, vamos supor que você queria muito, eu quero que minha vida seja assim, assim, assado. E aí a vida trouxe mudanças na sua vida para você conseguir acessar essa realidade. E agora você está, meu Deus, meu mundo está caindo. Mas é que o problema é que não dava para construir o mundo que você queria nas bases, pessoas e lugares que você estava, porque talvez aqueles lugares e pessoas nem queriam o que você queria também. Então, acontecem transformações quando a gente está mudando de realidade. Então, leve essas trocas da melhor forma possível, da forma mais enriquecedora possível, absorvendo tudo que você puder, integrando, respeitando o passado, honrando com amor aquilo que você viveu, aquilo que você deixou para trás, entendendo que as melhores coisas daquilo você pode trazer com você de alguma forma. E que isso tudo, na verdade, é uma evolução e um caminho em direção ao caminho que você quer ver crescer. Por quê? Porque no fundo do coisa eu tenho a carta de manifestação, que é uma carta que fala que a gente pode manifestar tudo aquilo que a gente quer ver na nossa vida, tudo aquilo que tem potencial. Se a gente pode imaginar, é porque isso tem potencial de se desenvolver na nossa vida. E a gente pode manifestar tudo isso desde que a gente entenda que mudanças na nossa realidade vão acontecer. Entendeu? Então, essa é basicamente a mensagem de hoje do Portal da Luz, mas eu vou complementar aqui, como eu prometi para vocês, com o oráculo de Espírito dos Animais. Esse oráculo é um oráculo que fala um pouco da tradição xamânica, de o que cada animal representava espiritualmente, então eles trazem uma mensagem em cada um deles, então vamos ver quais animais vão sair aqui, como um conselho para você de como navegar essa energia, do que você precisa saber para o momento, tá? Então, qual a mensagem do Espírito dos Animais para essa energia, para essa leitura, para o que está vindo aqui da mesa? Tá bom? Vou aceitar as três. Eu falei que já tinha feito essa leitura, né? Saíram. Eu já tinha tirado até esse oráculo que eu tirei bem no início, na outra leitura que eu fiz, que não deu certo. Caíram as mesmas cartas. Eu queria ter tirado uma foto, mas agora já foi. Caiu o Espírito do Camundongo, que fala que você precisa começar pelas pequenas coisas. Então, essa mudança da sua realidade pode estar te gerando muito desconforto, muita instabilidade, insegurança. Então, essa carta vem dizendo para você começar a se acostumar com isso, a se acostumar com essa realidade pelas pequenas coisas, e fazendo pequenas coisas que você gosta, e adaptando isso da sua forma, na sua rotina, para sua vida. Dê um passo de cada vez. É uma nova relação e você tá com medo, você teve uma relação muito longa e agora quer entrar numa outra relação e tá com medo, faça isso
de passinho em passinho, a sua relação amorosa estável de anos, ela tá se transformando, então vai encaixando, encontrando uma nova realidade, uma nova rotina para vocês aos poucos, em conjunto, com conversa, com diálogo. Isso vale para trabalho, para amizade. Uma amizade mudou muito, olha, não consigo assim, isso aqui tá diferente, mas eu quero manter isso, e vá adaptando um ao outro na sua realidade aí do que está acontecendo de uma forma bem devagar. Aqui a gente tem a coruja, o espírito da coruja, que fala que agora você pode ver claramente. Então, apesar de toda essa insegurança, alguma coisa aí dentro de você entende essa transformação, sabe o quanto ela era necessária, sabe o quanto aquele ciclo já tinha acabado e o quanto precisava se caminhar para uma nova frente, para uma nova descoberta, caminhada, manifestação que quer que você queira encaixar aí, para acontecer aquilo que você queria, para se manifestar a realidade que você queria. E a última carta que eu tenho, tinha saído no outro também, é o espírito do coelho, que fala aqui e agora é o seu momento de sorte. Então, essa virada que está acontecendo é para que você chegue nos lugares, pessoas, situações que você quis tanto manifestar na sua vida, de prosperidade, de alegria, de completude emocional. Então, às vezes esse medo da transformação vem do inseguro, vem de achar que você não vai conseguir encontrar a estabilidade que você teve um dia, mas isso é viver, você ficar parado numa mesma realidade sempre e achar que nada vai mudar, que aquilo vai ficar congelado ali para todo sempre, não é nem bom, você não deve nem querer isso, mas é mais seguro, mas deixa a gente estagnado. Então, tente integrar isso da melhor forma possível, no seu ritmo, do seu jeito, tendo suas saudades, tendo seus momentos de felicidade, de insegurança, entendendo esses momentos de insegurança, para que você possa navegar e atravessar tudo isso da melhor forma possível e integrar na sua vida de uma forma que você possa realmente manifestar a realidade que você quer ver, crescer, se desenvolver e tudo mais, ok? Então, um beijo grande e a gente se vê nos próximos vídeos. Acho que segunda-feira que vem, mas se eu conseguir vir no final de semana, eu venho dar uma pinceladinha de alguma coisa no final de semana.